A paz do Senhor, eu sou Janaína Botti e nesse vídeo nós vamos comentar Gênesis, capítulos 30 e 31. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e no vídeo anterior, na leitura anterior, nós terminamos ali o capítulo 29 lendo sobre os filhos de Lia. Então, ao final do capítulo 29, Lia já tinha 4 filhos, Rúben, Simeão, Levi e Judá. Anote isso e preste atenção nas leituras de agora em diante em relação aos nomes das tribos. Ao longo do tempo, a tribo de Judá, ela vai crescer e vai se destacar. Inclusive, a tribo de Judá é a tribo de onde virá o nosso Jesus. Então, é a tribo que mais vai crescer. Comece a prestar atenção nos nomes das tribos e no desenvolvimento de cada uma. Então, nós terminamos o capítulo 29, lendo sobre os 4 filhos de Lia, e começamos o capítulo 30, lendo algo que muitas vezes nós achamos que é só nos tempos atuais, a disputa na maternidade. Não é só de forma individual, as lutas individuais na nossa maternidade, mas entre mães diferentes, as disputas, muitas vezes competição entre mães. Aqui no caso, elas disputavam o amor e a atenção do marido. Lia tinha a atenção do marido porque já estava com 4 filhos e nesse tempo ter filhos era considerado sim uma dádiva de Deus, era considerado uma grande bênção. É hoje também, mas aqui nesses tempos bíblicos do Antigo Testamento, principalmente nos 5 primeiros livros aqui da Bíblia, a maternidade tem um peso muito grande. E Lia, ou Leia, dependendo da versão, já tinha a atenção de Jacó. Ela já estava com 4 filhos. Veja bem. E Raquel tinha o amor de Jacó, mas não tinha a sua admiração, porque ela ainda não tinha filhos. E eu gosto sempre de destacar o seguinte. Raquel, a Bíblia fala que ela era a mais bonita das irmãs. Então, eu imagino que ela sempre teve a atenção por conta da beleza. E aí ela casa e perde essa atenção. Veja, ela continua tendo o amor de Jacó. Lia não tem o amor de Jacó, mas tem a admiração. Mas a Raquel, ela está acostumada com a atenção, com a admiração pela beleza. Isso antes de casar. Ela quer continuar tendo isso. Então ela tem o amor, mas ela quer também a admiração, ela quer a atenção. E é essa luta. No capítulo 30, versículo 1, e vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. Onde Raquel estava colocando todas as suas expectativas, todo o seu foco de atenção, sua perspectiva de vida era na maternidade. Como já estava desenvolvido aqui uma idolatria em cima dos filhos. Tá? Dá-me filhos, senão eu morro. Olha isso. E além dela estar colocando um peso, uma expectativa, uma idolatria em cima da maternidade, ela ainda cobra mudança, ela cobra que isso aconteça em cima de Jacó. E ao ser cobrado por isso, Jacó fica irado. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? Jacó tem consciência que dar filhos ou não para uma mulher não depende do homem, do marido, depende de Deus. E é o que ele fala aqui com Raquel. Ele fica irado por ela exigir dele algo que é de Deus. E aí ela responde, e ela disse, eis aqui minha serva Bila, entra ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Esse era um costume da época, não entre servos de Deus, mas na cultura da época. Nós vimos isso acontecer com Sara, quando colocou Agar lá para se deitar com Abraão. Nós não temos o registro do homem ter se recusado. Poderia? Poderia. Abraão podia ter recusado? Agar poderia. Jacó poderia ter recusado aqui
a serva de Raquel? Poderia, mas não fez. Não há registro disso. E aí, a partir daqui, do versículo 4, nós vamos ver então mais filhos a Jacó. Ele já tinha 4 com Lia. No versículo 4, então, assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela, e concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então, olha como era a questão da competição aqui, entre Raquel e Lia. Versículo 5, e concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel, julgou-me Deus, e também ouviu minha voz, e me deu um filho, por isso chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, e também venci, e chamou o seu nome Naftali. Então, olha a questão aqui, tenho lutado com minha irmã. Então, a rivalidade, para ver quem tivesse mais filhos, para quem tivesse a atenção do marido. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia, venha uma turba, e chamou seu nome de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia, para minha aventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou seu nome Azé. E foi Rúben nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia, ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. Essas mandrágoras não é fruta que nós conhecemos da nossa cultura, faz parte das frutas típicas lá do Oriente Médio, são parecidas com maçãs, um pouco menores, mas havia uma cultura muito forte de que as mandrágoras em si, e também as suas raízes, enfim, com um certo preparo, poderiam abrir a fertilidade de uma mulher, cortar a esterilidade. Veja que isso era cultura mística, cultura superstição ali da época, assim como hoje, dizem que tem alguns chás, algumas coisas que abrem a esterilidade. Sabemos que não é isso. E aí aqui, Raquel e Leia, nessa versão que eu estou lendo está Leia, negociam. Na verdade, Raquel faz isso. Aqui no versículo 14, foi Rúben nos dias da cega do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia, ora, me dá essas mandrágoras. Então, Raquel é quem toma a iniciativa de negociar. Ela está desesperada para ter filhos. E ela lhe disse, é já pouco que hajas tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel, por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Então veja que Leia coloca isso em questão. Você já tomou meu marido. Por quê? Porque ela casou primeiro com Jacó, e aí vem Raquel e toma a atenção, o amor ali de Jacó. Versículo 16, vindo pois Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse, a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite, e ouviu Deus a Leia, e concebeu, e teve um quinto filho. Então, veja aqui, quando nós lemos, e ouviu Deus a Leia, não fala dela falando com Deus aqui, de orando a Deus, clamando a Deus por um filho, não. Mas, se a expressão ouviu Deus, é porque em algum momento ela foi e falou com Deus. Diferente de Raquel aqui, que ainda está olhando para uma superstição, que não está buscando o lugar certo. Vamos continuar a leitura. Versículo 18. Então disse Leia, Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou seu nome Issacar. E Leia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia, Deus me deu a mim uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque ele tem dado 6 filhos, e chamou seu nome Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou seu nome Diná. Então veja, Leia já tinha 6 filhos, homens, com Jacó, mais a Diná, e mais 2 filhos das servas.
Então, Leia tinha oficialmente 8 filhos homens e mais a Diná, 9. Raquel tinha 2 pela serva. Versículo 22. Então, olha só. Raquel negociou as mandrágoras. Ela não teve filho logo. Enquanto isso, Leia teve mais 2. Por quê? Deus mostrou claramente aqui, enquanto ela fizesse essas coisas supersticiosas, ela não teria filhos. Aí, versículo 22, e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu e abriu sua madre, ou seja, depois de um bom tempo. E ela concebeu e teve um filho, e disse, tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. Então, aí sim, ela reconhece Deus, ela reconhece que Deus abriu a madre, e ela coloca fé. O nome de José significa, o Senhor me acrescente outro filho. Então, pela fé, ela aguarda mais um filho. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão, deixa-me ir, que me vá ao meu lugar, a minha terra, dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Então, aqui, Jacó já estava com 12 filhos, 11 homens e uma mulher, a Diná. E no versículo 27 começa uma segunda etapa aqui na história de Jacó, então, que é a questão da sua prosperidade. Então lhe disse Labão, se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Labão reconhece que ele estava sendo abençoado por conta de Jacó. E disse mais, determina-me o teu salário que tu darei. Então Labão fala para Jacó, põe o seu preço, põe o seu salário. E Jacó fala, tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo? Ou os teus rebanhos, em outra versão. Porque o pouco que tinha antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Ou seja, Jacó era empregado de Labão, não tinha nada dele. E ele fala, quando que eu vou trabalhar pela minha casa? Ou seja, quando que eu vou poder ter alguma coisa? É nesse sentido. E Labão fala, que te darei? Então disse Jacó, nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizeres isso. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isso será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão, tomara que seja conforme a tua palavra. E separou, naquele mesmo dia, os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo moreno entre os cordeiros, e deu-os às mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Esses 3 dias é algo aí entre 65 e 90 quilômetros, né? 25, 30 quilômetros por dia da pessoa andando sem os rebanhos. Com os rebanhos é um pouco menos, aí 20, 25, dependendo se o lugar é mais acidentado, mais plano, enfim. Calcula-se aqui, essa distância aqui nesse versículo 36, algo entre 65 e 75 quilômetros entre um rebanho e outro. Por que Labão fez isso? Para garantir que Jacó não iria pegar o rebanho dele, porque não ia ter mistura. Ele não imaginava como Jacó seria abençoado. Versículo 37, então tomou Jacó varas verdes de álamo, de aveleira, de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs essas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, onde o rebanho vinha beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira,
Ele teve muitos rebanhos e servos e camelos e jumentos. Eu quero chamar a atenção aqui para alguns detalhes. Lemos aqui, muitas vezes, os versículos 38 até o 42, essa estratégia aqui de Jacó. Isso não é comprovado cientificamente. Esse descascar das varas, dos bastões, para que os rebanhos olhassem quando estavam copulando, e aí os filhotinhos nasceriam ou salpicados ou não, enfim. Isso não é comprovado cientificamente. Isso foi uma estratégia, e entendemos que seja uma estratégia até de fé de Jacó, ele ter feito isso. Não seria pela mão humana que faria com que o rebanho crescesse tanto. E também esse crescimento do rebanho não é tão rápido quanto nós lemos aqui nos versículos, né? Versículo 40, e pôs o seu rebanho à parte, não se pôs com o rebanho de Labão, porque tinha uma distância de pelo menos 3 dias aí entre um rebanho e outro. E cada vez, no 41, e acontecia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, Jacó punha as varas diante das ovelhas nos canos para que concebessem à vista das varas. A gestação de uma ovelha é de cerca de 150 a 155 dias, talvez um pouco mais aí. Ovelhas criadas com tecnologia hoje conseguem conceber 3 vezes em 2 anos. Por quê? Porque depois que tem o primeiro filhotinho, demora um pouco mais, 2, 3 meses, 4 meses, para poder gestar novamente. Eu só estou chamando a atenção disso para você imaginar que não é toda vez que um lar tomar água, toda vez que o rebanho parava, que tinha a ovelha ficava tendo filhotes ali de forma rápida, tá bom? Isso demorou um tempo para que o rebanho crescesse. O tempo está passando. No capítulo 30, cobre um período aí de 6, 7 anos, 8 anos talvez. Nós vamos ver no decorrer do capítulo 31, do 32, que o tempo está passando. Tá? Só quero chamar a atenção para isso, porque muitas vezes imaginamos que seja rápido e não é tão rápido. Nós temos que imaginar que as ovelhas demoram um tempo aí para gestar, para ter os filhotinhos. Ainda falando sobre a estratégia aqui de Jacó, de colocar essas varas listradas, descascadas aqui, por orientação de Deus. Ele colocava na frente dos melhores animais, dos que eram os mais fortes. Ele vai fazendo essa seletividade. Olha aqui no versículo 41. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E com isso, o rebanho foi crescendo. Por quê? Porque as fracas não aguentam, as fracas vão morrendo, morrem mais rápido, não aguentam o clima, não aguentam andar, ficam doentes, enfim. E aí as fortes cresceram mais rápido, o rebanho crescia mais rápido dessa forma. E agora nós vamos para o capítulo 31. E aqui eu quero destacar algo que eu sempre falo. A Bíblia explica a própria Bíblia. Muitas vezes, alguns detalhes que nós temos interesse, eles não estão no capítulo determinado. Se nós continuarmos lendo, nós vamos verificar, então, esses detalhes em outro texto. É o que acontece aqui no capítulo 31. Os detalhes que não tem no 30 estão aqui no 31. Versículo 1. Então, ouvia as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Isso é o comentário em relação ao capítulo 30, versículo 43. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servos, e camelos, e jumentos. Então, em relação a isso que os filhos de Labão estão falando aqui no versículo 1. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Então, o incômodo de Labão
diante da prosperidade de Jacó, era tão grande que Jacó percebeu no rosto, nas relações, na forma de tratar, né, no tratamento ali do sogro com o genro. Enquanto que Labão era o mais próspero e Jacó era só um empregado, estava tudo certo com Labão. Ele começou a se incomodar quando ele viu que Jacó estava sendo abençoado. No 30, nós lemos que Labão fala para Jacó: eu fui muito abençoado através de você. Deus me abençoou muito. E no capítulo 30, versículo 27. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Enquanto Labão era o abençoado, estava tudo certo. No 31, quando ele percebe que Jacó está sendo muito abençoado e muito próspero, aí ele começa a se incomodar e a expressão do seu rosto muda. Versículo 3, capítulo 31, versículo 3. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Aqui, eu quero chamar a sua atenção, você voltar no 30, e olhe lá no versículo 25. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Então, aqui no 30, 25, é a vontade de Jacó. E não deu certo. Era a vontade dele, não era o tempo de Deus ainda. Muitas vezes nós temos o desejo de fazer algo e tentamos encontrar uma forma de executar aquilo, mas não vai para frente aquele plano, porque não é o tempo de Deus. Pode ser que seja a vontade de Deus aquilo, mas não é o tempo de Deus ainda. Aqui no caso de Jacó, era da vontade de Deus que ele voltasse para a terra do seu pai. Afinal, era lá que Deus tinha feito uma promessa para Abraão, de que aquela terra seria do seu povo, da sua descendência. Mas quando Jacó tem um desejo aqui, no 30 e versículo 25, não era ainda o tempo de Deus. Agora veja como as coisas mudam aqui no 31 e versículo 3. E disse o Senhor Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Ou seja, volta para lá. É lá que as coisas vão acontecer. Então, enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho. Então, Raquel e Leia estavam lá na casa onde eles moravam, que era junto com Labão. Nesse tempo, as famílias, seus descendentes e seus netos moravam juntos no mesmo espaço. Então, Jacó queria conversar com suas mulheres, longe dos irmãos delas, dos servos, que poderiam contar algo para Labão. E aí Jacó falou que vem aqui no rebanho onde eu estou. Mas eu quero que você leia na sua Bíblia, versículo 4, e preste atenção ali. Quem era a primeira esposa de Jacó? Era Leia. Raquel era a segunda. Mas olha como ele chama, ele coloca em destaque Raquel. Raquel é chamada primeiro. Porque sim, ela ocupa o lugar do coração dele. Esse é o ponto. Versículo 5. E disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Todo o meu poder aqui é no sentido de toda a minha força, todas as minhas energias. Versículo 7. Ao detalhe que vai ter aqui, que não tem lá no capítulo 30. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Jacó significa enganador. Quantas vezes ele enganou lá atrás, várias ocorrências lá no episódio com seu pai Isaac. Ele enganou. Aqui, ele colhe o engano lá de trás. Aqui ele é enganado. Não uma vez, mas 10 vezes. Enganado pelo sogro. Então, Labão enganou Jacó 10 vezes. Olha quando ele fala. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e mudou a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. Então, Deus foi mostrando para Jacó a estratégia. Aqui ele dá o detalhe, foi mostrado em sonho. E disse-me o anjo de Deus em sonho, Jacó, e eu disse, eis-me aqui.
E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel. Marca esse versículo 13. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Levanta-te agora, sai-te dessa terra e torna-te a terra da tua parentela. Marca esse versículo 13, porque ele é importante. E vamos voltar aqui no capítulo 28, que é a citação aqui desse versículo 13. Capítulo 28, versículo 18. Vamos entender que voto que é esse daqui. Quando Deus fala aqui com Jacó, onde me tens feito voto, Deus citando o voto aqui é porque Jacó, nesse tempo que esteve com Labão, cumpriu o voto. Vamos ver que voto é. Aqui no 28, 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. Esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. É o dízimo. Olha que interessante. O dízimo não surgiu com Moisés. Lá ele foi oficializado como lei do Senhor, mas o dízimo já era costume aqui. Desde Abraão, quando deu o dízimo lá para Melquisedeque, o dízimo torna-se algo praticado, então, ali na descendência de Abraão. E aqui entendemos que Jacó praticou, ele cumpriu com esse voto enquanto esteve aqui com Labão. Vamos ao versículo 14. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos. Cada uma custou 7 anos de trabalho. E comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Versículo 17. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado, toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padan-Aram, para ir a Isaac, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Olha aqui, como não estava totalmente mudada. E esquivou-se Jacó de Labão arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se, passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Quando aqui no 3, Deus fala para Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo, Deus não fala para fugir. Então, estava certo em voltar para a sua terra, mas não estava certo em fugir. Versículo 22. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Por quê? Lembra lá no capítulo 30 que Labão coloca 3 dias de distância? Então, da casa de Labão, dali onde Jacó morava com a família de Labão, com seus cunhados, eram 3 dias de distância do rebanho de Labão. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó sua tenda naquela montanha, armou também Labão, seus irmãos, a sua, na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste que te esquivaste de mim, levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Ou seja, como se eu tivesse sequestrado todas. Por que fugiste ocultamente e te esquivaste de mim e não fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? Eu não acredito que Labão ia fazer isso, despedir Jacó com festa. Mas ele está falando aqui que faria isso. Por que fugiste ocultamente e te esquivaste de mim e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria? Versículo 28. Também não me permitisse beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois agora andaste fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem e não mal. E aí Labão fala: e agora, se te querias ir embora, por quanto tinha saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia,
pois que dizia comigo, se porventura não arrebatarias as tuas filhas. Marque também o versículo 32. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Nós vamos ver esse versículo mais para frente, vamos comentar sobre ele. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia, na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse ao seu pai, não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Ela estava menstruada. Esse era o ponto. Mas a gravidade aqui é a falta de respeito com o pai. Mentiu para o próprio pai. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão, qual é a minha transgressão, qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achastes de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Aí olha o versículo 38. Estes 20 anos eu estive contigo. Que 20 anos? 7 anos sozinho, servindo para poder ter Raquel. Aí foi enganado e recebeu Leia. Aí mais 7 anos, 7 dias depois de receber Leia, ele recebeu Raquel, e ele trabalhou mais 7 anos. Esses primeiros 7 anos, pagando por Raquel, ele estava com as duas mulheres. Então dá 14 anos. Depois, quando nasceu José, então José foi o 12º filho, 11 homens e Adiná. Entendemos que José nasceu entre o 7º e o 8º ano de casamento de Jacó com suas duas mulheres. Por quê? Porque lá no 30, aqui no 30 e no versículo 25, é quando José nasce, e aí Jacó tem vontade de voltar para a terra do seu pai. E aí é com esse nascimento de José que muda o salário de Jacó, que ele passa a ter um salário, porque até aqui ele estava trabalhando pelas suas mulheres. E daqui em diante, então, que ele tem um salário. Então, quando ele fala que 20 anos te servi, entendemos que foi os 7 primeiros anos sozinho, aí casa com as duas, 7 anos pagando por Raquel, que daí vai dar 14 anos servindo, e mais 6 anos, onde o salário dele é mudado 10 vezes, né? Como ele fala aqui para Raquel e Leia, aqui no início do 31. 6 anos, o salário dele foi mudado 10 vezes. Então, dando aí 20 anos de trabalho, 20 anos servindo. Esses 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia, o furtado de noite da minha mão o requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumiu o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. E é exatamente esse o ponto. Jacó, nesse tempo, mudou. Foi enganado por Labão já no casamento. Foi enganado depois de lançar um salário. Aqui ele mostra, servi a Deus, fui fiel. Deus estava comigo. Se não fosse Deus comigo, eu não teria o que eu tenho agora. Então respondeu Labão a Jacó, essas filhas são minhas filhas, esses filhos são meus filhos, este rebanho é o meu rebanho, e tudo que vês meu é. O que farei hoje a essas minhas filhas, ou os filhos que tiveram? Agora, pois, vem. Então Labão viu que não tinha o que fazer. Vem, e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna, e disse Jacó a seus irmãos, ajuntai pedras.
E tomaram pedras e fizeram um montão e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar Saaduta, porém Jacó chamou-lhe Galeede. O nome que Labão dá aqui, Jegar Saaduta, é aramaico. E o nome que Jacó dá, Galeede, é em hebraico, tá bom? Significa a mesma coisa, o monte do testemunho, o monte do concerto entre eles, mas cada um falando no seu idioma. Então disse Labão, este montão seja hoje por testemunho entre mim e ti, por isso se chamou seu nome Galeede. E Mispa, porquanto disse, atende o Senhor entre mim e ti. Quando nós estivermos apartados um do outro, se afligires as minhas filhas e se tomares mulher além das minhas filhas, sendo que ele tinha as 2 servas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó, eis aqui este mesmo montão e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha e essa coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julga entre nós. E julgou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, abençoou-os e partiu. E voltou Labão ao seu lugar. E aqui encerra a história de Labão. Ele vai ser citado lá no final de Gênesis, em Gênesis 46, mas é uma citação. Não tem mais, Labão não tem mais participação a partir daqui. E assim nós encerramos 30 e 31. Jacó fugiu ali de Esaú, ficou 20 anos fugido, sofreu nesses 20 anos, como ele disse para Labão, de dia o sol e o calor o fustigava e de noite o frio a geada. Ele volta 20 anos próspero, com 12 filhos homem, uma filha mulher, próspero, abençoado, com suas esposas, com suas mulheres. E nós vamos ver a partir da leitura do próximo dia o que acontece nesse retorno de Jacó. Deus te abençoe e até a próxima leitura.